Doutor Glauco, boa tarde, a Liliane, tudo bem? Nós já vamos colocar o senhor no ar, tá bom? Pode. Hora do bate-papo. Voltamos aqui com o programa Jornada Feliz e agora nós vamos iniciar, pessoal, a nossa hora do bate-papo. E na hora do bate-papo, como nós anunciamos para vocês, né? Entrando no clima da campanha Novembro Azul, que é um mês de conscientização e prevenção ao câncer de próstata, nós vamos conversar com o Dr. Glauco Silveira. Ele é oncologista clínico do COT Oncoclínicas e Hospital do Câncer. Vai responder todas as suas dúvidas a respeito do câncer, né? Uma doença onde o diagnóstico é muito importante e o tratamento também. Vamos conversar com ele. Então, boa tarde, Dr. Glauco. Boa tarde, Liliane, e a todos os ouvintes da Rádio Restauração e Vida. É um prazer falar com vocês. Seja muito bem-vindo ao programa Jornada Feliz, doutor, e muito obrigada pela sua disponibilidade em participar com a gente. Estou à disposição, Liliane. Sempre é bom a gente estar discutindo e levando informação para a nossa população. Ok. Doutor, nós queremos iniciar então a nossa hora do bate-papo, né, perguntando mais a respeito do câncer. Nós queremos saber, hoje em dia, qual é o tipo de câncer que é mais comum entre mulheres e homens? O câncer de próstata é o tipo de câncer mais comum entre os homens e o câncer de mama é o câncer mais frequente entre as mulheres. Para este ano, são esperados quase 600 mil casos de câncer de todos os tipos e para o câncer de próstata em torno de 65 mil novos casos e o câncer de mama feminino em torno também dessa mesma quantidade de câncer. São números altos, né, doutor? São muito altos. Exige muita atenção da população. A gente fica muito preocupado porque muitas vezes são cânceres que podem ser diagnosticados de maneira precoce e as pessoas acabam não conseguindo fazer seus exames ou por falta de informação ou por algum medo ou preconceito. Doutor, e assim, nós queríamos saber um pouco mais também, porque as pessoas elas ficam com receio e às vezes fogem do diagnóstico. Mas assim, em geral, todo ser humano ele tem a célula cancerosa? Como que funciona a questão do surgimento do câncer? O câncer é uma célula que sofreu, a maioria das vezes, uma mutação. A mutação é uma alteração no controle do crescimento dessa célula. E aí a célula cresce de maneira desordenada. Todos os dias nós estamos produzindo células defeituosas no nosso organismo, mas o próprio organismo vai lá e consegue eliminar. Algumas vezes, por diversos motivos, essas células conseguem escapar seu sistema de defesa e acaba crescendo de forma desordenada. Ok. E doutora, assim, com relação a sintomas, tem alguns, porque eu sei que existem vários tipos de câncer, né? Mas tem algum sintoma em comum que às vezes as pessoas sentem que como se fosse um sinal de alerta vermelho para procurar o médico? Sempre a gente fala que quando tem algum sintoma, a doença já está um pouco mais avançada. Então, os sintomas são inespecíficos e eles dependem de organismo para organismo e de tipo de tumor para tipo de tumor. É muito importante que todos nós conheçamos o nosso corpo. A gente observe alguma mudança na deglutição, que é o método de engolir, uma mudança na cor do xixi, na consistência do cocô. Isso não quer dizer que seja câncer, mas é importante a gente ficar atento com essas mudanças para que a gente possa procurar a assistência médica de forma adequada. Entendi. Então, assim, doutora, o melhor conselho seria todas as pessoas, né, de alguma forma se cuidarem, né, vamos dizer assim, e estar atento ao seu corpo, né, ao seu organismo, em qualquer sinal de que algo está errado, procurar um médico para tentar tratar aquela situação, né, ou diagnosticar o que realmente está errado com aquele organismo, né?
com certeza. E doutora, assim, eu já ouvi falar, mas assim, eu não sei se é mito ou se é verdade, eu queria confirmar com o senhor, que a nossa alimentação ela poderia influenciar com relação à questão do câncer e até mesmo o sedentarismo. A pessoa ter uma vida sedentária, isso confirma? Sim, isso não é mito, isso é verdade. A gente tem medidas que ajudam a gente a evitar a presença do câncer. Entre elas, é uma alimentação saudável. É aquela história que a gente aprende com os nossos avós. O nosso prato precisa ser colorido. Ele tem que ter as várias cores dos alimentos. Não adianta ser só o arroz e o feijão. Precisa ter o verde de uma verdura, precisa ter um vermelho de um alimento. E a alimentação balanceada envolve também a gente ingerir frutas ao longo do dia. Além disso, a prática da atividade física regular é um dos principais fatores para diminuir as chances de surgimento do câncer, além do controle do peso. Se a gente tem sobrepeso ou obesidade, a gente tem um risco maior para desenvolver vários tipos de câncer. Dentre eles, o câncer de mama e o câncer de próstata, como eu falei, que são os dois principais, tanto para o homem quanto para a mulher. Doutora, eu vou aproveitar que estou conversando com o senhor, porque assim, esse assunto está bem interessante. Algumas pessoas já me falaram, e eu vou aproveitar que estou conversando com especialistas, que o câncer ele se alimenta de gordura, de açúcar. Isso é verdade? Não é o açúcar que a gente come, né? O que acontece? O câncer tem uma predileção para utilizar a glicose, que é um metabólito do açúcar e dos carboidratos dentro do nosso organismo. Porém, não é só o açúcar, é o excesso do açúcar que leva à obesidade, que leva a algumas alterações hormonais e que levam a estimular o surgimento do câncer. Então, você ficar sem açúcar vai te evitar de ter câncer? Não necessariamente. Mas você abusar do açúcar é um fator de risco para ter câncer. E o açúcar, a gente tem que lembrar que ele está presente não só na forma do açúcar que a gente encontra no supermercado. Ele está nos doces, está nos refrigerantes, está no pão, nas quitandas. Então, o que a gente pode fazer é ter moderação. Nada em excesso na vida faz bem. Ok, doutor, muito valiosas essas dicas que o senhor está dando aqui, até mesmo porque acho que nós estamos falando de prevenção, né? Então, ter uma vida saudável, em todos os sentidos, equilibrada, é algo que vai levar a nossa saúde, a nós termos uma longevidade de vida. Doutor, e assim, hoje nós estamos no mês de Novembro Azul, né? A gente sabe que é um mês que é comemorado, que é assim, feita uma campanha de conscientização contra o câncer de próstata. E a gente vê que ainda tem muitos homens que eles têm um certo preconceito de ir no médico para fazer o exame de próstata. Eu queria que o senhor falasse um pouco para nós da importância, né, de ser feito esse diagnóstico nos homens. O câncer de próstata é a doença mais frequente oncológica entre os homens. E é importante que ele seja diagnosticado de maneira precoce para o homem ter as chances de cura e também de ter sucesso no seu tratamento. A maioria das vezes, quando a gente fala de câncer de próstata, surgem várias dúvidas na cabeça dos homens e principalmente o temor ou receio dos exames que são necessários ou do tratamento. Principalmente porque está muito relacionado com a sexualidade. E para o homem, muitas vezes, é um tabu discutir isso. Mas o exame de próstata é um exame simples. Ele dura menos que 10 segundos. É um exame que vai avaliar a próstata para detectar se ela tem alguma alteração que seja característica do tumor ou não. A próstata, para muitos homens, é uma glândula que só tem no homem. Ela é responsável pela produção dos alimentos dos espermatozoides. Ela não tem relação com a potência. O que acontece com a próstata? Ela, como produz o alimento do espermatozoide, ela é ativa desde a puberdade até o final da vida do homem. Então,
Então, ela, ao longo por ser muito ativa, a próstata naturalmente irá crescer após os 40 anos. E esse crescimento da próstata gera alguns sintomas nos homens. A gente observa que após os 40, 50 anos, o homem já tem alguns sintomas que a gente chama de prostatismo, que é o crescimento, muitas das vezes, benigno da próstata. Este crescimento é um crescimento natural, que todo homem irá passar por isso. E aí ele desenvolve alguns sintomas que chamam a atenção. Entre eles, a dificuldade para fazer xixi, ou acordar várias vezes à noite para fazer xixi. Muitas vezes a sensação que a bexiga não esvaziou por completo, a sensação que a urina está se cortando antes de terminar o xixi, a perda de urina. Isso são sinais do amadurecimento da próstata com uma doença que a maioria das vezes é o crescimento benigno, chamada hiperplasia benigna da próstata. E doutora, se tem algum sintoma que o paciente que ele está com câncer de próstata, mas que ainda não foi identificado, ele começa a sentir que... A maioria das vezes, que não tem sintomas típicos no câncer de próstata, ele pode estar confundindo com os sintomas do aumento benigno. Mas todos os sintomas que eu falei, associados a, por exemplo, sangue na urina, uma demora para começar e para terminar de urinar, podem ser sintomas de um câncer de próstata. Mas a maioria das vezes o câncer de próstata, ele não é detectável por sintomas. E o ideal é que seja sem sintomas, porque você detecta ele de maneira precoce e as chances de cura são maiores. E assim, doutor, tem alguma idade que o homem ele deve já procurar o médico para fazer o teste da próstata? A gente sempre fala que o homem deve, a partir dos 50 anos, todos os homens fazer o exame da próstata. Porém, se você tiver uma história de algum familiar com câncer de próstata, né, irmão, pai, avô, você tem que começar um pouco mais cedo. E também os pacientes que são da raça negra, eles têm que ficar mais atentos, porque em geral o câncer de próstata na raça negra, principalmente por causa hormonal, é mais agressivo. Então, habitualmente, a partir dos 50 anos, ele tem que discutir com o médico dele sobre o exame da próstata. Esse exame inclui o toque retal e um exame sorológico que é muito importante, que se chama PSA. É um exame que está disponível facilmente no nosso meio, tanto na rede pública quanto na rede privada. É um exame de sangue que ele contribui junto com o toque retal para ajudar no diagnóstico, no rastreamento do câncer de próstata. Ok, doutor, e assim, agora eu queria falar de uma forma geral sobre o câncer, né, a respeito do tratamento. Uma vez que a pessoa foi diagnosticada, qual é o tipo mais comum do tratamento e do combate ao câncer? E a gente queria saber, as pessoas geralmente ficam mais fracas durante o tratamento? Tá. O tratamento principal, Liliane, é a cirurgia. Então, a maioria dos tumores, a cirurgia é o carro-chefe do tratamento. A cirurgia tem o objetivo de retirar a área doente, né? Então, por exemplo, na mama da mulher que tem uma área doente, hoje já é possível fazer uma cirurgia que a gente chama conservadora, sem precisar mutilar a mulher, tira só uma parte da mama. Na próstata é retirado toda a próstata do homem e as outros órgãos, por exemplo, o intestino também. A gente tem outras modalidades de tratamento que são a quimioterapia. A quimioterapia é uma forma de tratamento onde a gente usa medicações, que a maioria das vezes são medicações feitas na veia, né? Então são como se fosse soro com remédio, e aí são essas medicações que vão combater a doença oncológica. Hoje, mais recentemente, a gente tem alguns quimioterápicos que são orais também. O paciente usa ele em casa, mas é uma quimioterapia oral. E também temos outras modalidades de tratamento,
como hormonioterapia, que são comprimidos, principalmente usados no câncer de mama e de próstata. Ok, doutor. Obrigada pelos esclarecimentos, doutor Glauco, viu? Obrigada pela participação aqui com a gente no programa Jornada Feliz. Eu queria deixar um último alerta, uma última informação para os nossos ouvintes a respeito. Eu gostaria de agradecer você pela oportunidade de dizer a todos que tanto o Outubro Rosa que a gente passou, quanto o Novembro Azul, são momentos para a gente cuidar da nossa saúde como um todo. Não só o câncer, mas todos os outros fatores, né? A pressão alta, o diabetes. E neste momento da pandemia, onde a gente ainda está passando por ela, a gente precisa não esquecer das outras doenças que podem nos acometer e que sempre antes da doença a gente buscar a saúde, fazendo de tudo para que a gente previna qualquer doença, para a gente ter um envelhecimento saudável também. Tá? Estou à disposição, muito obrigado, tá? E uma boa tarde a todos. Ok, doutor Glauco, muito obrigada. Nós que agradecemos sua participação. Bom, pessoal, nós conversamos aí, então com o Dr. Glauco, né? Ele acabou de esclarecer aqui algumas dúvidas a respeito do câncer. E agora nós vamos falar também com a Cirlei Aparecida, que ela tem um testemunho de fé, porque ela sentiu na pele, né, o que é ter câncer. Alguns anos atrás ela recebeu o diagnóstico e a gente vai ter um momento aqui de testemunho de fé, de testemunho de superação. Acho que isso é muito importante, porque tem pessoas que a primeira notícia que recebe, né, uma notícia ruim, às vezes já fica desesperado e assim, nos momentos ruins nós precisamos também manter a fé, porque você pensar positivo, você manter a fé é algo que pode ajudar muito no tratamento, seja ele de qual doença for. Bom, vamos conversar com a Cirlei então. Cirlei, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao programa Jornada Feliz. Tá bom, muito obrigada. Fala perto do microfone. Fala Tá perto bom? Fala boa tarde, né, para os ouvintes. Boa tarde para todo mundo. Ok. Bom, Cirlei, a gente quer começar então, né, fazendo essa entrevista para conhecer um pouco do seu testemunho. Há quantos anos atrás você foi diagnosticado com câncer? Já tem... Foi em 2009, né, que eu fui... Fiz o exame, né? Fiz o exame e constatou que eu tava... Foi assim, em 2009 eu comecei a sentir a dor no quadril, né? Seu câncer foi diagnosticado onde? No quadril, na cabeça do fêmur. Na cabeça do fêmur. E aí eu comecei a sentir aquela dor, sabe, que eu não dormia nem nada, sabe, não tinha jeito de dormir, era aquele sofrimento. Aí eu peguei e fui no médico, né, em 2009, o médico me passou uma receita lá, uns remédios, mandou eu ir embora para casa, eu fui, né, e só que aquilo não melhorou em nada, aqueles remedinhos que ele me passou não foi bom, né? Aí, em 2010. Aí, em 2010, eu voltei de novo, porque ele aumentou, né? Quando eu voltei, já estava muito atacado, já não tinha como... Mais perto. Que? É só pôr mais perto. Ah, tá. Aí... Aí eu voltei, né, e já estava muito atacado, já estava tomando, já era morfina, né, porque estava não aguentando. De tanta dor que você sentia. De tanta dor que eu sentia no quadril, né, na cabeça do fêmur, e já estava todo... E isso trazia para você dificuldade de andar? Assim, não muito, né, que eu já comecei a mancar e tudo, assim, mas era à noite, a dor que não passava, né, você não tinha como dormir, né? Eu não tinha, assim, sossego pra nada, aí só quando eu tomava morfina, né, que aí que dava aquela melhoradinha, assim, de 2, 3 dias e voltava de novo, aí quando eu voltei lá no convênio para fazer de novo o exame, né? O médico olhou lá, fez um raio-x e tudo, eu expliquei para ele que eu tinha ido lá em 2009, outro médico tinha me atendido, e só que
não resolveu em nada. Aí ele fez o raio-x na hora, já sublinhou ali que tinha dado um tumor, né? E ele falou, vou passar você para um especialista, né? Eu já fui direto pro especialista, cheguei lá, ele pediu uma ressonância, fez, já estava muito alto, já estava quase, sabe, já tinha apodrecido o osso, quase tudo que é na minha perna, né? Da cabeça do fêmur. Aí pegou, nós foi fazer a cirurgia, né? O médico, assim, foi muito engraçado, porque na hora que eu entreguei a ressonância pro médico, ele ficou pensando, assim, ele levou os 2 dedos assim, né? E eu de lá e eu de cá, eu já pensei, meu Deus, e ele ficou pensando, e eu pensei, esse médico tá pensando como que ele vai me dar o diagnóstico, e esse negócio é grave. Eu já fiquei pensando que era grave, né? E aí ele pegou e falou, falou como que era, o que era um condroma, né? Que era um tumor chamado condroma, e que não era para me preocupar não, que ia dar tudo certo, que ele ia fazer a cirurgia, nós íamos fazer a cirurgia, tudo que ia dar tudo certo, né? Aí eu fui embora, cheguei em casa, irmã, e fui falar com Deus, né? Fui falar com Deus, cheguei lá e falei, Deus, olha, eu não quero morrer não, mas eu estou nas suas mãos, o Senhor que sabe qual que é o melhor para mim, né? E o Senhor que vai saber tudo que vai ser melhor para mim. E aí eu implorei para Deus, conversei lá com Deus e tudo. Aí, bom, chegou o dia de fazer a cirurgia, né? E o médico sempre me perguntava qual que é a sua religião, né? Eu falei assim, eu sou evangélica, né? Aí ele, mas você é evangélico? Eu falei, sou. Todas as vezes ele ficava assim tentando me descontrair, né? E perguntava qual que era a minha religião, perguntava se eu tinha fé, eu falava, eu tenho muita fé. Aí ele pegou e falou, aí nós foi fazer a cirurgia e tal, e ele falava assim, só que você não preocupa não, porque vai dar tudo certo, tudo. E eu falava, não, doutor, o senhor que não preocupa não, eu tenho fé que vai dar tudo certo. Aí no dia da cirurgia, eu cheguei e eles me arrumando ali, né, que tanto de enfermeiro, médico, tudo arrumando para fazer aquela cirurgia lá. E aí ele pegou e quando eu deitada lá assim na mesinha, né, para fazer a cirurgia, e ele tinha me avisado que essa cirurgia é uma cirurgia de um grande porte. Ele falou que é uma cirurgia, como é na coxa, né, na cabeça do fêmur, ela é uma cirurgia que ela dura 6 horas para fazer ela, sabe? Muito tempo, né? Muito tempo. Ele falou, ela na coxa, a pessoa tem muitos vasinhos, sabe? E sangra muito e tal, vai perder muito sangue e tal. Foi me explicando, né? E a cirurgia a duração dela é de 6 horas. E aí, tá. Na hora eu cheguei para fazer a cirurgia e tal. E eles estavam me arrumando, tudo, né? E eu deitei assim e passou um anjo. Você teve uma visão? Não, não tive, não. Foi real mesmo. Real? Foi real mesmo. E os médicos lá, o médico, que era só um, né, que ia me operar, mas tinha os enfermeiros e tudo. Aí, irmã, quando eu tô lá deitada assim, esperando eles ajeitando os aparelhos, tudo, as máquinas, tudo lá no lugarzinho, né? E aí passou aquele homem de roupa branca, com camisa curta, assim, de manga curta, né? Dentro do centro cirúrgico, passou e foi pro canto, foi assim, à frente da parede, lá no rumo dos meus pés, né? E ele cruzou os braços e ficou olhando para mim. Você viu uma pessoa que estava desse jeito? Desse jeito. Enquanto os médicos estavam arrumando lá tudo, né? E os enfermeiros, quer dizer, que é uns aparelhos grandes, muito grandes, aquelas coisas, meu Deus, aquela bacia, né? Aí ele passou no meio de todo mundo, chegou lá assim, no canto, né? Da parede, vestido de branco.
e ficou com os braços cruzados. Eu não estava anestesiada ainda, porque eles não, eu tinha esquecido um exame e eles não podiam, não tinha que trazer esse exame. Meu menino foi buscar o exame, sabe? E aí eu não estava anestesiada, não tinha tomado nenhum tipo Mas de você remédio. viu essa pessoa. E Aí aí ele depois, o médico também viu? Não, aí eu vi, né? Você viu. Vi essa pessoa. E assim, depois você foi identificar, não tinha esse médico. Não, aí, irmã, eu peguei, né? Cheguei, esse médico tá lá assim, né? Lá com os braços cruzados, me olhando e tudo, né? Aí eu fui e falei pra ele assim. Não, aí eu pensei, gente, mas que médico será esse? Será que esse médico é lá do convênio, né? Que tá aqui pra fazer acompanhamento também, para ver se está operando mesmo, né? Ele olhava para mim lá de braço cruzado com um sorriso no rosto, né? E aí, minha irmã, eu cheguei, aí no outro dia, aí fez a cirurgia, minha cirurgia foi uma benção. Minha cirurgia durou 3 horas, e aí no outro dia, eu já saí dentro da sala de cirurgia, saí parecendo que eu não tinha feito nenhum tipo de cirurgia, né? Sentiram muito bem. E você tinha orado antes? Buscava Deus, né? Pedindo Orei, busquei, abençoar. eu já tava naquela fé, naquela esperança, porque eu já tinha conversado com Deus, orei, né? Igual eu falei, Deus, eu não quero morrer não, mas eu tô nas suas mãos, o Senhor que vai saber qual que é o melhor pra mim, porque assim, a gente não... A gente fica triste na hora, né? Mas aí eu tava com muita fé e eu fiquei assim, esperando que o melhor ia acontecer, né? Eu peguei no outro dia lá, que o médico fez a cirurgia, ele veio cedinho, chegou para me fazer a visita, né? Aí mandou eu mexer com o pé, eu mexi com o pé, assim, com os dedos, para ver se não tinha cortado nenhum nervo, porque estavam os nervinhos, né? Tava tudo perfeito. Aí ele chegou e eu perguntei para ele, né? Quem era aquele médico, né? Que tava lá na Com sala. os braços cruzados, que tava lá, né? De branco. Aí ele falou, não tinha ninguém não. Mas aí a hora que a secretária chegou, eu falei, eu vou confirmar de novo, né? Eu falei assim, Fernanda, ela chama Fernanda. Eu falei, Fernanda, aquele médico que tava lá era o doutor Bruno, né? Ela falou, não tinha ninguém lá não. Eu falei, não, mas tinha um médico lá. Eu olhava pra ele, eu pensava assim, não, eu já conheço esse médico eu conheço ele, né? Mas aí não era, ela falou que não tinha. Foi uma ninguém. experiência espiritual que você teve com Deus, né? Foi, isso aí, mãe, foi uma fé muito grande, sabe? Foi muito tremendo, porque eu operei, não tive nada, graças a Deus já vai fazer 10 anos, né? Não, vai fazer 9 anos agora, que eu operei em 2011. Vai fazer 9 anos e eu não tenho nada na perna, não tive nada mais na perna, sabe? E você chegou a ter que passar pelo processo de quimioterapia? Não tinha, porque como ele é um condroma, né? Ele é um câncer de primeiro grau, né? E aí eu não fiz, mas eu fiz o tratamento assim, com a revisão, né? Fazendo revisão e tudo para ver, porque o médico me falou assim, até a médica do INSS me perguntou, né? Ela me perguntou assim se eu tinha feito a quimioterapia. Eu falei, não fiz, porque o médico na hora lá, ele falou, não vai fazer, você precisa de fazer a quimioterapia, porque eu tirei tudo. E aí essa próstata, ela é total, né? Tirou muito, cortou muito o osso, quase que ela é a prótese maior, né? Nesse nível meu aqui, ela é a maior. Então ele falou pra mim que não vai ser preciso fazer a quimioterapia, porque eu tirei tudo, foi tirado tudo. Até ainda falei pra ele assim, nossa doutor, depois, né, voltando nos processos lá, aí ele falou assim, eu falei assim, nossa doutor, minha polpa ficou parecendo um queijo suíço, de tanto furado, pra pôr pra tirar, né, ele tirou tudo, né, cortou tudo que tinha que tirar ali, porque para evitar mesmo a proliferação. É. E assim, Sirlei, naquela época, né, você já estava
na presença de Deus, você estava indo na igreja. Tá. Inclusive, eu lembro de você na igreja fazendo campanhas de oração firme, né? É. Você considera que a fé, ela foi assim, essencial para você passar por esse processo? Foi. A fé foi essencial para mim, a fé foi tudo, sabe? Porque ela te move, né? Ela te dá uma força que eu fico pensando até hoje, onde que eu mudei uma força. Mas eu fui atrás, sabe, mãe? Eu fui atrás, eu pedi ajuda, eu pedi oração, né? E o tanto que as pessoas oraram para mim também, ajudou também, né? Foi Você participou de campanhas, na igreja, eu lembro disso também, eu campanhas de falava, cura. eu pedi muita oração, o pessoal orou muito para mim, agradeço a todo mundo, né? E aí foi, assim, foi uma fé foi tremendo, sabe? Até hoje eu, assim, fico emocionada de contar essa história, né? E você acredita também que estar na presença de Deus te fortaleceu no sentido de você ter mais equilíbrio emocional para enfrentar a doença? Porque um dia você estava até comentando comigo, você falou assim, nossa, eu lembro que naquela época eu procurei cabeleireiro, tava com um cabelo muito grande, né? Já fui pra cortar por causa do tratamento que eu ia fazer, que de certa forma você tinha ficado abalado, mas estar na presença de Deus te ajudou a ter um controle emocional? Ajudou muito. Quando a gente recebe um diagnóstico desse, é muito, assim, é um choque Fica muito grande, sensível, né? Vem milhares de pensamentos à cabeça. Fica mesmo, mas a fé, você tem que ter fé, sabe por quê? Porque se você não tiver, você morre rápido, porque aí vai te dar uma tristeza, você, né, vai adquirindo aquela tristeza e aquilo acaba mais ainda, né, com você, destrói mais o seu emocional, porque já está abalado, né? E aí eu fui assim, sabe, a fé me ajudou muito e eu fui muito positiva também, sabe, assim, como fala, eu tive... Na palavra de Deus ouvindo, você encontrou forças para crer, encontrei a que o força. melhor, né? Isso, na palavra de Deus eu fui assim, sabe, eu fiquei igual quando eu operei, fiquei 5 meses afastada, né, pelo INSS. Aí eu fiquei pensando assim, gente, agora eu vou voltar a trabalhar, como que vai ser? Eu falei, Deus, eu peguei a Bíblia, né, tô lá lendo a Bíblia, e falei, Deus, como que vai ser minha vida, assim, a hora que eu voltar a trabalhar e tudo? Porque naqueles 5 meses... Fica imaginando, será que vai ser normal, como era Porque naqueles antes, 5 meses que eu fiquei ali, eu fiquei assim, eu não fiquei pensando nada, mas aí quando estava acabando, já estava quase na hora de eu voltar, né? Já estava acabando aqueles 5 meses, já era de retornar para o serviço. Eu fui ler a Bíblia e tô lá, né? Eu perguntei para Deus assim, Deus, como que vai ser para mim a minha vida agora e tal, né? Quando chegar no serviço, as colegas, como que elas vão me tratar ali, né? Aí como que elas vão me receber, eu fiquei preocupada. Aí me veio a palavra, sabe? Eu marquei, mas eu não lembro aonde. Que Deus, que agora ia ser tudo novo, é um ano novo, uma vida nova, ia ser tudo novo, que não era para mim ficar preocupada. Mãe, eu dei um pulo assim, sem poder, sabe? Eu falei, glória a Deus, que aí eu não precisava preocupar que as pessoas iam pensar de mim, né? E eu já estava pensando com medo de ser mal recebida, né? De ter, assim, um preconceito, né? Que agora você já volta, não pode trabalhar muito, né? Eu tenho as restrições, não posso ficar muito tempo sentado, não posso ficar muito tempo em pé, então, mas... Aí eu fiquei pensando, como que elas vão me tratar, né? Mas elas me trataram muito bem. E eu também já li a palavra ali, eu já fiquei com a palavra, para me não preocupar, né? Que ia vir. E Deus estava no controle de todas as coisas. E agora é avançar, né, Cirlei? Esses dias você estava até me contando, estava conversando comigo e falou assim, nossa, eu estou muito feliz, porque assim, eu estou passando por uma etapa que eu iniciei um curso novo. Foi. Né? E você, inclusive, me falou, você estava na igreja, você ouviu uma palavra sobre o medo, te encorajou. Conta pra gente como é que foi esse impulsionamento da palavra de Deus para você avançar. Então, eu, assim, há muito tempo, eu queria fazer, há muitos anos eu venho
querendo fazer uma faculdade, né? Ou de teologia, ou de outra coisa lá. E eu peguei, minha filha, uma hora era preguiça, outra hora era falta de dinheiro, outra hora era o tempo que eu não tinha, né? E aí, o que acontece? Eu peguei, cheguei lá na sua igreja, né? E já estava programando a outra comunidade cristã. Eu cheguei lá na sua igreja e aí eu tô lá. Você falou sobre o medo, falou, gente, você foi pregar, a pregação foi tremenda. Eu fecho os olhos assim, eu vejo você falando, falando sobre o medo, que às vezes muitas pessoas têm vontade de fazer isso, aquilo, mudar de emprego, ou mudar de, né, fazer uma faculdade e não tem coragem de fazer por causa do medo, né? Fica com medo e tudo. E eu fiquei rindo, você falando, e eu pensei, não, tá falando pra mim, né? Aí eu já saí de lá, eu peguei essa palavra, eu segurei essa palavra e cheguei em casa, no outro dia eu já fui atrás para poder fazer o curso, né? Já dei andamento, já peguei como é que fala? As fichas de inscrição. As fichas de inscrição, o papagaio e tudo, né? Já fui lá, já paguei, já comecei, eu já tô no 5º período já, né? Aí, cada nota minha nota foi até boa, né? Minhas notas tá sendo uma benção pra mim, porque eu nem imaginava, eu fico pensando assim, nossa, como que valeu, né? A gente, uma hora... Dá ouvidos, né, a palavra de Deus, ter coragem, ousadia, né? Encarar os desafios. Mas assim também, mas a gente tem que achar a pessoa certa para poder te falar, né? Igual você falou, nós somos muita gente lá, mas às vezes outros, né? Às vezes tem pessoas que não estão na mesma fé, né? Às vezes você conta um sonho para uma pessoa que não está na mesma proposta, joga um balde de água fria. É mesmo, e aí eu fiquei com aquela fé, eu já estava com fé mesmo, já estava querendo fazer, e você já deu a carta lá, né? Já deu a palavra lá e eu peguei essa palavra para mim. Graças a Deus eu tô aí. Cada nota é um glória a Deus. Amém. Amém, parabéns. Cada nota é um glória a Deus. Aleluia. Amém. Irmã Cirlei, eu queria ver com você. Você quer deixar uma mensagem especial, né, assim, algo do seu coração para as pessoas que hoje estão enfrentando o diagnóstico de uma doença, né, no que elas devem se apegar, ter forças para seguir em frente mesmo depois de uma notícia ruim? Sim. Quero falar que para a pessoa não ter medo, porque Deus está no controle de tudo. E que a pessoa, busque a palavra, busque ficar perto de Deus, né? Que muitas das vezes a gente nem tem coragem de ir, né? Mas se não tem, peça um irmão por aí, orar, buscar, né? Fala, fulano, seja verdadeiro, né? Fala, não, eu não estou passando bem, mas vem cá, me ajuda, né? Peça ajuda. Eu peço ajuda para Deus, né? Assim, e peço ajuda para Deus ajudar a gente, né? E Ele está sempre no controle de tudo. E aí, o que acontece? Então eu falo, sabe? Que às vezes a pessoa não tem nenhum ânimo, né? Para ir pedir, mas que ela tenha fé, tenha coragem e vai à luta. Tem que dar o primeiro passo, né? Dar o primeiro passo e Deus, Ele ajuda a gente. Se você ficar quieto e não for atrás, né? Igual eu, se eu não tivesse ido lá naquele dia, eu tinha perdido, né? Tinha perdido essa bênção. Ok. Bom, pessoal, esse foi o testemunho da Cirlei Aparecida, né? Ela falou um pouco a respeito de fé, as experiências espirituais que ela teve com Deus quando ela estava passando pelo momento do enfrentamento a um câncer que ela teve no fêmur, né? E ela esteve conosco lá fazendo campanha, né? Eu lembro das orações que ela pedia e graças a Deus está aí rompendo em fé. E amanhã, pessoal, quero deixar um recado especial para vocês, né? Amanhã, às 18h30, tem um culto de celebração,
culto da família na Igreja Comunidade Cristã Filadélfia. Nós estamos localizados na Avenida Teresina, número 479, no bairro Brasil, esquina com a Rua Rio de Janeiro. Você é o nosso convidado para receber uma palavra especial vinda direto do trono de Deus. Amém? Às 18h30, né? Nós vamos estar lá orando, vamos estar abençoando sua vida e trazendo também uma palavra muito abençoada. E você que acompanha o nosso programa, o programa de rádio Jornada Feliz, né? Se você quer rever todos os temas de debates, informação que nós trazemos aqui na Rádio Restauração e Vida, se inscreva no nosso canal. Acesse o YouTube, digita lá no YouTube, Programa Jornada Feliz. Você se inscreve, clica no sininho e todas as vezes que nós publicarmos, vocês podem rever o nosso programa e também compartilhar com outras pessoas, né, que querem, de repente, precisam ser orientadas na palavra de Deus, receber informação, porque o nosso programa, ele é muito pra cima, né, ele é positivo, a gente traz informação com seriedade, mas sempre mostrando também o outro lado da história, onde tudo pode mudar e há sim um fundo positivo em cada vivência que a gente tem na nossa vida. Ok, pessoal? Então vocês ficam convidados a se inscreverem no nosso canal. A gente também transmite ao vivo todos os programas via live no meu Facebook, Liliane Costa. Você pode seguir o meu perfil lá, você acompanha as nossas lives. Bom, pessoal, vou deixar vocês então com um breve louvor, né? Essa foi a nossa hora do bate-papo, onde a pauta hoje foi o câncer. Já conversamos com o Dr. Glauco, também com a Cirlei Aparecida, com o testemunho de fé. E daqui a pouco tem momento da palavra, tem momento de oração. Você pode entrar em contato com a gente ligando 3216-3202, 3216-3202 e deixar o seu pedido de oração. Eu vou trazer para você daqui a pouco uma palavra muito especial, falando sobre cura, né? A cura que Deus ele realiza na vida daquele que tem fé, citando a experiência de uma mulher que conheceu Jesus na Bíblia e quando ela conheceu, a vida dela foi mudada. Então fica comigo, daqui a pouco a gente volta com o momento da palavra.